Olá, Bruno. Tudo bem? Tudo bem? Que honra tê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Que isso? Você sabe que o Fabiano Gulani, ele sempre me fala assim, né? Steven não dá pinta, né? Quando você é fã de alguém, assim, quando você fica nervoso falando com alguém, não dá pinta, né, cara? Mas eu falo, cara, tem horas que não dá, né? Tem gente que a gente admira tanto, que cresce com os filmes da pessoa, como não vai admirar na hora de estar perto dessa pessoa, né? E esse é um caso. Eu agradeço enormemente a tua presença aqui no Instituto de Cinema. Eu tenho certeza que vai ser um papo muito importante para os alunos e que vai entrar para a história aqui da nossa escola, com Que isso. certeza, Bruno. Muito obrigado. É um prazer estar hoje à noite aqui. Uma honra tê-lo. Você acha que com o streaming os personagens de alguma forma estão sublevando a narrativa? Que hoje a gente se foca mais em personagens do que narrativa? Graças a Deus, sim. Graças a Deus, sim. Porque eu acho que o personagem é muito mais importante que a trama. Eu Ah, acho que legal. eu acho que personagem é trama. Porque nós Uhum. tramamos, né? Nós, você, eu, a gente está Sim, tramando o tempo todo. sim, Então, sim, sim. eu acho essas séries acabaram com o bandido e o mocinho, né? Sim. Os personagens nessas séries, isso é que eu acho que é o mais original, isso é que eu acho que é a maior contribuição que essas séries estão fazendo, é que Uhum. os personagens são complexos. Em algum momento eles Sim, são bons, mas também eles têm defeitos, eles não são perfeitos. Então, sim, esse maniqueísmo, essa divisão entre o bem e o mal, acabou nessas séries que estão sendo sim, feitas. E isso eu sim, acho que é sim. maravilhoso. Os personagens estão muito mais complexos, né? Muito mais profundos, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que Muito, talvez muito mais reais. sim, sim, eu acho que sim. Mas acho também que existe uma certa, talvez, às vezes uma certa desconexão dramatúrgica. O que eu quero dizer com isso, né? De alguma forma, no passado, o teatro e o cinema, eles tinham um diálogo um pouco mais próximo. Ou você acha que não? Olha, depende, eu não entendi o que você quis dizer com desconexão dramatúrgica. Eu Tá. não entendi. O que eu quis dizer é o seguinte, eu acho que a dramaturgia ela é um pouco sacrificada, tá? Muitas vezes quando você vai fazer a escaleta de um filme, é, você de uma certa maneira rifa aspectos dramatúrgicos, né? Acho que por uma certa desconexão entre o teatro, a atuação e o cinema. Mas talvez essa seja só uma má impressão, por isso que eu estou lhe perguntando, você Não, concorda com isso? eu acho interessante o que você está falando. Eu acho que isso ocorre em filmes. Não vamos dividir, né? Porque hoje em dia em narrativas, porque pode ser uma Uhum, série, pode ser, né, minissérie. Hoje eu acabei de fazer uhum, uma minissérie para a HBO, que são quatro uhum. episódios de 1 hora. Quer dizer, é como se fosse um Ah, longa bacana. de 4 horas, só que é dividido Sim, em 4 episódios de 1 hora. Então, uhum, eu prefiro não dividir mais um longa-metragem, um filme de 2 horas, uma minissérie de 4 horas, ou até um seriado que vai ter. uhum, Eu acho que nos seriados, uhum, essa desconexão dramatúrgica, para usar a tua expressão, uhum. ela, se ela acontece, não vai funcionar, porque os seriados vivem de dramaturgia. Sem O que dúvida. faz você querer voltar, é claro que umas são melhores que as outras, não estou dizendo que todas são boas, mas o que faz Uhum, você voltar e querer assistir o capítulo seguinte, ou então maratonar, é a empatia que você tem com os personagens. É claro sem que a dúvida. trama ajuda um pouco, mas é a vontade de seguir e ver o que vai acontecer com aquelas pessoas é que te faz ir para o próximo capítulo, Com entendeu? certeza. Então, Concordo. agora eu concordo que tem filmes que eu acho que eu vejo, na minha opinião, essa Desconexão dramatúrgica, essa expressão que eu criei desculpe, entrou a ligação, descontinuidade aí. dramatúrgica ou Uhum, desconexão. Eu vejo essa uhum. desconexão dramatúrgica ocorrendo mais nos longa-metragens, Sim, nos filmes para cinema, ou nos filmes, porque agora se faz filmes para a plataforma também.
nos filmes de 2 horas, entendeu? Nos longa-metragens, vamos dizer assim. Sim. Aí eu acho que, até por uma reação à série, existe uma coisa de não querer se firmar tanto na dramaturgia, ou seja, no conflito entre os personagens. Sim, sim, concordo em gênero e grau. Cara, eu não sei nem por onde eu começo, de tantas perguntas que eu tenho, e sei que a audiência também vai fazer algumas, mas eu vou também, eu acho que eu vou começar do mais óbvio, né? Você filmou Dona Flor com 21 anos de idade, né? Eu imagino que deva ter sido 20 anos de idade, olha só que coisa, né? 20 anos de idade. E Dona Flor é um filme que eu sou de 75, né? Eu cresci assistindo Dona Flor. Dona Flor era mitológico para mim, né? Dona Flor, Gabriela, claro, né? Não só por ser um adolescente nos anos 80, mas também porque eram filmes que passavam na televisão, né? Você assistia esses filmes. Eles de alguma maneira chegavam até a gente pela Globo, enfim, né? Por esses canais. Você acha que foi difícil superar o Dona Flor depois que você viu o resultado que ele teve? Muito, muito. É difícil. É muito bom ter um sucesso logo no início da sua carreira. O Dona Flor é o meu 3º filme, né? Uhum. Eu fiz o Tati a Garota com a Dina Sfati. Eu tinha 17 anos, só uma loucura. 7 anos fazer um filme. Louco. E depois fiz a Estrela Sobe. Mas realmente o sucesso do Dona Flor foi muito bom. Não vou dizer que sucesso é ótimo. Mas, claro, fica uma obrigação, você se cobra, né? Sim. Então a resposta é sim, foi um fardo. A gente brinca com aquela síndrome do filho do Marlon Brando, né? E aí tem dois Marlon Brandos aí, né? Primeiro tem o seu pai, né? Que é o Barretão, que tá aí, né? Tem uma história no cinema, né? Muito relevante, muito importante, né? Um homem de convicções, né? Um homem que você não tem como não admirar, se você ama cinema, não tem como admirar seu pai. E, ao mesmo tempo, logo um sucesso no começo da carreira, né? Que vira quase, de novo, um novo Marlon Brando nessa história aí, né? Que a gente tem... E em justiça ao meu pai, o Tati a Garota era um projeto meu, um conto que eu li na escola, um conto do Aníbal Machado, que eu li. Sim, eu estava cursando o clássico no Colégio São Vicente de Paulo. Antigamente o clássico, né? Tinha clássico e científico. Eu não sei como é hoje. Só o ensino médio mesmo. E A Estrela Sobe, que foi um livro que eu li do Marcos Rebelo, me apaixonei e queria contar. Então, logo depois do Tati, o meu pai viu que eu podia contar uma história e disse, poxa, por que você não faz Dona Flor? Mas eu estava apaixonado pelo Estrela Sobe, queria fazer o Estrela Sobe, e nem viu Dona Flor, não. Ele tinha comprado os direitos do Dona Flor para fazer com o Glauber. Sim. Mas o Glauber depois mudou de ideia e tal, e ele micou com os direitos do Dona Flor na mão. E ele não queria produzir o Estrela Sobe. Não era ele que queria produzir. Ele dizia, não, esse filme nostálgico, música dos anos 40, não estou interessado. Ele foi bem. Aí eu fui procurar outros produtores. Tal. Eu tinha 18 anos de idade. E aí eu fui procurar o Roberto Farias, que tinha uma produtora, a RF Farias e tal. Sim. E aí acabou não rolando. E aí ele fez uma empresa de produção com a TV Globo, que era a primeira geração da Globo Filmes, que chamava ICB. E aí ele não tinha projeto para fazer. Aí, o Bruno tem um projeto aí. Então foi uma coisa meio assim. E o Estrela Sobe foi um sucesso enorme. Aí depois ele veio e disse, então você faz Dona Flor e tal. Aí eu li o livro, adorei e tal, e disse, poxa, vou fazer o Dona Flor. Quer dizer, foi o primeiro filme que eu fiz que foi proposto a mim, que não fui eu que gerei o projeto, entendeu? Sim. E aí eu procurei o Leopoldo Serran e o Eduardo Coutinho para fazer o roteiro. Incrível. Você... Então,
talvez na época você não esperasse o sucesso de bilheteria que acabou sendo Dona Flor, né? Aquele sucesso. O Cidade de Deus é um pouco isso também. E até o próprio Tropa de Elite. Eu acho que são sucessos inesperados, né? Não. Apesar de você já saber que aquele filme vai ser um filme que tem uma tendência a ir bem nas bilheterias, você não espera que vai se tornar a maior bilheteria de todos os tempos por tanto tempo, né, cara? Que vai... Ninguém esperava. Eu não sou místico, eu sou uma pessoa muito racional e tal, sou romântico, mas sou racional. Agora, tem projetos que tudo se alinha, né? Que pouca gente sabe, mas O Que Será Que Será, que é dos maiores sucessos da carreira do Chico Buarque, foi feito de encomenda por Dona Flor. Olha que coisa incrível, cara. Tanto que tem 3 letras. A letra mais gravada é a letra do final, mas tem uma letra pro Vadinho com o mesmo refrão, né? O que será que será? Aí tem uma letra que nunca foi gravada, só foi gravada pela Simone para o filme, que é quando ela está viúva, e tem uma letra do final que foi aqui, que não tem governo, que nunca terá, que todo mundo gravou. Que fez sucesso, né? E eu vou ter que perguntar isso também, como que foi, porque assim, o Mauro Mendonça, o Wilker e a Sônia eram 3 grandes atores, né, cara? Talvez do nosso panteão ali de cinema, o creme de la creme, né? E aí, como que é isso? Dirigir atores tão poderosos, né? Você acha que... Quando você é jovem, você é destemido, né? Sim. Você não... sabe, porque realmente, pensando hoje, um menino de 20 anos, o que você sabe quando você tem 20 anos? Mas é uma loucura. Eu era muito maluco. Só por isso que eu fiz. Não, pior que isso, aos 17 anos eu dirigi a Dina Sfati. A Dina Sfati era grande. Era ela e a Regina Duarte. Sim. O Selva de Pedra. Sim, ela tinha uma austeridade na atuação. Né? A Dina tinha uma austeridade. Era uma das maiores estrelas do momento, com 32 anos de idade, se entregou a um pivete 17. O primeiro filme dele. Incrível. E dando um salto, né? Eu acho que esse é um filme que, claro, até por conta dos alunos do Instituto, das pessoas que a gente convive hoje, O Que é Isso, Companheiro, é um filme que, na verdade, marcou muito a minha geração especificamente, né? Porque acho que ele é um filme do final dos anos 90, né? 98, não me lembro direito qual é a data do Que é Isso. 96, mas ele é um... 97, né? E é um filme que concorreu ao Oscar, inclusive, né? E é um livro do Gabeira. Ele chegou ao um livro do Gabeira. Sim. Foi o seu primeiro trabalho aí para o Oscar, né? Imagino. Ou não? Foi. O Dona Flor foi indicado ao Globo de Ouro. O Dona Flor ficou entre os 5 finalistas do Globo de Ouro, mas não chegou ao Oscar. Uau. A primeira e única vez que eu fui indicado ao Oscar foi com O Que é Isso, Companheiro. O Que é Isso, Companheiro. E esse filme é um filme que de uma certa maneira, ele tem uma leitura, eu não vou dizer panfletária, porque eu acho que longe disso, nem o livro do Gabeira é panfletário, né? Mas é uma leitura... Eu estaria sendo completamente injusto e desleal com o livro do Gabeira, porque o livro do Gabeira é exatamente... O Gabeira é uma pessoa que sempre esteve além do seu tempo e já desde aquela época, que estamos falando de 1979, que foi quando o livro foi publicado, ele já deixava claro que você ser ideológico era uma perca de tempo. Então ele já era contra essa polarização que até hoje a gente vive, mas em 79. Eu acho o Gabeira um gênio. Mas ao mesmo tempo ele é um filme que de uma
certa maneira, virou um retrato muito emblemático do que foi a ditadura, né? Do que era aquela coisa dos jovens que, de uma certa maneira, estavam ali sequestrando o embaixador, etc. E o filme teve algumas críticas que eu me lembro na época, com relação, por exemplo, àquela humanização do personagem do Rica, né? Que eu acho que é uma coisa que volta e meia deve a tua carreira aí nas perguntas. Eu não quero ficar muito no clichê, mas eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte. Por que você faz uma escolha de humanizar um personagem como, por exemplo, o do Rica, ali no filme? Porque... E não é uma pergunta crítica, viu? Não, eu sei, claro que não. Aquilo, eu adorei a pergunta, A ideia ali é o seguinte, essa decisão vem do livro do Gabeira. Uhum. Entendeu? Não é que é que todos... a grande novidade daquele livro, que até hoje ele ainda ele é atemporal, eu acho que uma boa obra de arte, sim, literatura, sim. então, ela fundamental é pessoal. Ela não envelhece com o tempo, né? O tempo é o mais, eu acho que é o crivo mais preciso de uma obra de arte. E ele, então, para eu ser fiel ao livro, eu tinha que tratar todos os personagens com a mesma complexidade. Eu não podia, entendeu? Então ninguém é totalmente bom ou totalmente ruim. Entendeu? E deixar o espectador fazer o julgamento dele. Entendeu? Sim. Sim. Não tutelar o espectador. Não ficar dizendo para o espectador, olha, gosta dessa personagem e odeia essa aqui. Isso, eu sou contra isso. Entende? Então... Num certo sentido, estava à frente disso. Deu uma congelada aí. Num certo sentido, você estava à frente do seu tempo, porque hoje, é o que a gente estava falando, hoje os personagens, eles são... Pode fazer uma pergunta. Eu estava à frente do meu... Eu estava à frente do meu tempo quando um livro do Gabeira para a tela, entendeu? Quer dizer, a matriz do meu filme, que é o livro do Gabeira, eu estava sendo fiel ao livro do Gabeira, entendeu? Não fazia sentido eu contar aquelas de uma maneira maniqueísta, sabe? O bem contra o mal. Não fazia sentido isso, entendeu? Eu queria entender a motivação. Aquele foi um dos filmes mais difíceis para encontrar o viés, para contar a história. Porque o livro do Gabeira se passa todo dentro da cabeça dele. É um livro reflexivo, não tem ação dramática. Então, eu tentei vários roteiristas, acho que teve 6 roteiristas, começaram do zero e não conseguimos. Eu até desisti. Eu até desisti de fazer o filme. Desisti. Mas, em 89, em dezembro de 89, quando o mundo mudou, a cortina de ferro acabou, o muro de Berlim foi derrubado, tinha muito a ver com o que o livro contava. Entende? O fim do socialismo, daquela coisa, direita, o princípio do fim, porque até hoje isso não acabou, né? Infelizmente. Aí chegou um momento que a gente não estava encontrando um viés. E eu pegava o Leopoldo no hotel, no meu carro, e a gente ia para um escritório para ficar ali, um olhando para a cara do outro e tentar fazer o roteiro. Até que tocou no rádio aquela música do Casablanca, o tema do Casablanca, que fala assim, It's always the same old story, a fight for love and glory. Quer dizer, é sempre a velha história, né? Uma briga por amor e glória. Então, todos querem amor e glória. Aí a gente, puxa, é isso que todos aqueles personagens tinham em comum. Os terroristas, os militares, todos queriam fazer uma diferença na história, achavam que eram cheios de convicções, entendeu? E aí levou uns a assaltar banco, até matar gente, porque terroristas também mataram gente, a sequestrar embaixador, e outros a torturar. Entendeu? Sim. Então, quer dizer,
essa briga por amor e glória leva as pessoas a terem atitudes completamente descabidas e malucas. Então foi um pouco esse o viés. Então a gente, não, esse torturador, eu acho que quanto mais humano ele for, mais terrível ele vai ser. Sim. Porque ele se acha justificado para fazer aquela atrocidade, que é torturar um Sim. Tem uma coisa até meio Hannah Arendt aí nisso, né? Porque quando você transforma o torturador num monstro, ele vira o outro, né? E aquele outro que não é você. Então você parar para pensar, porra, eu tô mais perto disso do que eu posso imaginar, né? Exatamente. Isso é mais humano do que a gente pode imaginar. Eu também gosto muito disso. E a outra intenção é que todos nós, num grau maior ou menor, mas todos nós podemos ter um torturador dentro da gente. Sim. Né? Sim, óbvio. Me vem aqui o discurso que o diretor do The Shape of Water, que é a forma da água, que o Guilherme Del Toro fez quando recebeu o Globo de Ouro por melhor diretor era a forma da água. Forma da água. E ele disse assim, eu queria dedicar, foi o ano que todo mundo falava do Me Too, e dedicava, falava do Me Too, ele foi o único que subiu lá, não falou do Me Too, e ele disse, eu queria dedicar esse prêmio aqui aos monstros, sobretudo aos monstros que moram dentro da gente, porque são eles que nos humanizam. É isso, né? Porque senão vira aquela coisa panfletária, até de um certo Vaudeville, uma coisa meio da Atena, é o monstro, é o assassino, é o não sei o quê. Pô, cara, mas a realidade não é essa, né? Justamente é o contrário. Ele é o cara que estava dormindo com ela. Ele é o cara que estava todo dia ali. E ele é um assassino, né? Então eu gosto muito disso mesmo. Agora, só dando a chance aqui do pessoal perguntar um pouquinho, o Pedro Borges perguntou aqui. Pode falar um pouco sobre o trabalho com adaptações? Uma vez que você fez muitas adaptações na sua vida, inclusive Jorge Amado, gente poderosa, né? O Beijo no Asfalto, né? Eu sou um contador de história. Eu acho que basicamente tem dois tipos de cineastas. Aqueles que contam a sua história, tá? Ou histórias que eles viveram. Aí é o Woody Allen, o Almodóvar, o Bergman, tá? Um é melhor que o outro, não. Se você observar de uma maneira geral, você poderia dividir os cineastas em dois tipos de cineastas, diretores de cinema. E os que contam histórias, quer dizer, eu só quero contar histórias sobre assuntos ou pessoas, mais sobre pessoas que despertam a minha curiosidade. Sim. Então, eu não tenho curiosidade nenhuma por mim. Tenho alguma porque eu faço análise e tal, mas o que eu vivi, eu acho chato, porque eu já conheço mais, entendeu? Então, eu conto histórias sobre as pessoas que eu fico curioso, que eu quero conhecer mais. E a maneira de conhecer melhor um determinado assunto, sobretudo através dos seus personagens, dos personagens desse assunto, é fazer um filme sobre eles, entendeu? Então, então, pela falta de roteiristas que existia na época também, porque nunca existiu, né? Sempre faltou muito, ainda falta muito roteirista, hoje está bem melhor. Então, eu achar uma história, né, pronta ali, quer dizer, uma história que já tinha ali, aí eu me apropriava daquela história, né? E eu acabo me achando muito na história. Quer dizer, no final, vira num grau maior ou menor, um filme pessoal. Porque eu me aproprio. É um recorte, é uma leitura, né? E quando você faz uma leitura de um Jorge Amado, de um Nelson Rodrigues, não tem como, é a sua visão. Você não pode se comparar ao Nelson ou a um Jorge Amado. Você está dando uma visão sobre aquilo, né? Mas eu imagino também a responsabilidade de muitas vezes adaptar autores tão consagrados, né? Tem uma história no Dona Flor, que é muito boa, porque aquele final da Dona Flor saindo com os dois maridos da igreja, aquilo não tem no livro. Ah, sim. Aquilo não tem no livro. E eu estava no roteiro e tal, e o Jorge leu e disse, olha, eu sou contra esse final,
eu acho que é uma provocação, tal. Não acho, sabe, eu acho assim, um pouco anarquista e tal. Eu acho que é uma coisa meio assim, inconsequente, foi a palavra que ele usou. Uhum. E eu fiquei, pô, tinha 20 anos de idade, o Jorge Amado falando isso para mim e tal. O Leopoldo e o Coutinho disseram, não, Bruno, segura aí e tal, acho que esse final é bom e tal. Eu fiquei meio assim. E ele disse, o Jorge foi muito bacana, ele disse, olha, isso é minha opinião, agora, o filme é teu, é de vocês, né? O Leopoldo, o filme não é meu, então vocês fazem o que vocês quiserem. Então a gente, né, desde o roteiro até o filme ficar pronto, tanto que, na hora, começou a ficar difícil lá para a igreja do Pelourinho, eu tinha que pedir ao arcebispo de Salvador autorização para filmar. E nós fomos pedir ao Jorge para ver se ele ajudava. E ele disse, não, eu sou contra o final, eu não vou ajudar. Então ele não falou, a gente acabou conseguindo lá com o arcebispo que o Vadinho já começasse meio fora da igreja, então, enfim. E aí, quando ele viu o filme pronto, ele disse, poxa, não, o final só podia ser esse, vocês tinham razão e tal, que a gente tem a bênção dele. Que incrível. Olha, mas que responsabilidade também. Mais uma vez, é aquilo que você falou. Era porque você era muito jovem, então você era muito doido. Agora, a Tamires pergunta aqui, né? Pela sua experiência, na sua opinião, a relação entre o diretor e o ator se transformou em toda a sua trajetória profissional? Você acha que mudou dirigir atores naquela época e dirigir atores hoje? Completamente. Olha, quando eu comecei a fazer cinema, eu achava que dirigir ator era chato, era a parte chata. Porque eu ficava Bruno, o seu áudio está um pouco abafado. Não sei se você está segurando o microfone. Isso, agora, melhorou. Melhorou Muito. Melhorou muito. Quando eu comecei a fazer cinema, eu achava que dirigir ator era a parte chata. Porque eu estava mais interessado no plano, no movimento da câmera, porque para mim o cinema era mais isso do que a dramaturgia. Mas aos poucos eu fui me encantando e realmente vendo que a dramaturgia, pelo menos para os filmes que eu faço, que são filmes de personagem, é a essência, é fundamental. Então, é o que eu digo, então eu comecei a dar uma atenção enorme ao roteiro e à escalação, né? E à direção dos atores. Então eu fui aprendendo muito, e foi muito depois do meu casamento com a Amy Irving, que é que eu tinha 30 e poucos anos quando eu conheci ela, e nós ficamos 15 anos juntos, e ela vem do teatro, e eu comecei a ver muito teatro com ela. Porque diretor de cinema, em geral, não gosta de teatro, né? Porque não acredita e tal. E eu comecei a adorar o teatro e ver como é importante você conhecer a dramaturgia, e o berço da dramaturgia é o teatro, para você contar história, que são histórias de personagem, claro. Então, hoje eu digo que eu não faço cinema de autor, eu faço cinema de ator. E eu concordo com a Meryl Streep. A Meryl Streep diz que 45% dos diretores não sabem o que estão fazendo e atrapalham. Os outros 45% não sabem o que estão fazendo, mas atrapalham. Sabe? Claro, porque chega um momento que o ator sabe mais daquele personagem. É claro que tem atores, mas o bom ator que faz o dever de casa, que se prepara, chega um momento, ali pelo início da filmagem, ou depois da primeira semana ou segunda semana, que o ator sabe mais do personagem do que o diretor. Muitas vezes a melhor direção é ficar calado. Entendeu? Para deixar o ator, se você escalar um ator que é bom, que é inteligente, que você confia, para deixar o ator e você modular o ator. Eu tenho muito cuidado para não encher a cabeça do ator não, porque a pior coisa é você encher a cabeça do ator de informação e de ação. O ator trava. Eu tenho o maior cuidado, entendeu, em ser muito econômico com o ator. E eu acho um absurdo que o Brasil, você sabe que o Brasil é o único país que usa preparador de ator para ator profissional.
Isso é uma coisa E que não aí? tem lugar Que nenhum que do você acha? mundo. Isso não existe. Isso é preguiça dos diretores e os diretores não sabem dirigir o ator e aí contratam um preparador. Entendeu? Nos Estados Sim. Unidos tem, e no resto do mundo, você tem o acting coach, o ator vai fazer um papel de um cara que manca, ou vai fazer um determinado sotaque, ou vai fazer um personagem assim. O ator contrata para preparar um aspecto do personagem. Mas isso é supervisionado pelo diretor. Aqui tem o preparador de ator. Entendeu? Eu fui o único cara que mandou. Eu mandei a Fátima Toledo embora. Nenhum diretor mandou a Fátima Toledo embora. Eu mandei a Fátima Toledo embora. Não porque ela não seja competente, ela é muito competente. Ela é uma bruxa, ela é uma gênia. Mas ela, eu chamei ela só no. Eu chamei ela só no Última Parada 174, porque eu estava trabalhando com atores amadores, crianças que nunca tinham atuado. E ela disse assim: não, no ensaio você só pode vir uma vez por semana. Eu disse: como? Ele disse: não, o ensaio eles são todos meus, você vem uma vez por semana. Na filmagem você faz o que você quiser. Eu disse: não, mas não dá, o ensaio é onde está tudo sendo feito, construído. Deixa eu vir, sei lá, todo dia 5 minutos, um dia sim, um dia não. Não tem, isso é inegociável, Bruno. Eu disse: tá bom, então eu tenho que te mandar embora. Porque o ensaio, para mim, é onde tudo é construído. Porque eu ensaio meus filmes, eu ensaio eles antes de rodar. Eu ensaio, entendeu? Claro. Como se fosse uma peça de teatro. Eu, às vezes, me incomodo um pouco com isso. E gente como o Guilherme me ajuda muito, quer dizer, conviver com os diretores mais experientes, é isso que eu quis dizer. Eles trazem uma coisa que a gente precisa muito se alimentar, que é essa experiência de ter lidado com atores num outro momento da história, né? Onde as coisas eram muito mais analógicas. E no Flores Raras isso fica muito claro isso para mim, porque a Glória está monumental naquele filme. Eu poucas vezes vi a Glória... Eu fiz pouquíssimo ali com a Glória. É o exemplo de quando o diretor deve ficar calado. Eu com a Glória ali, porque a Glória sabia... Eu tomei cuidado para não atrapalhar a Glória. Aí eu fiz, olha, um pouco mais, eu quase que não dirigi ela, tá? Porque ela já estava, ela era lota, entendeu? A Miranda, a gente foi bacana e tal, teve que trabalhar mais um pouco, era uma coisa um pouco mais complicada. O personagem da lota é muito claro, então dá para você, né? Ele é mais extrovertido, então a outra mudava muito, então ali teve mais trabalho, foi bacana entre eu e a Miranda Otto. Mas com a Glória eu quase não fiz nada. Todos os meus filmes são filmes de ator, todos. Eu procuro, eu acho que eu fiz um bom trabalho quando meu trabalho não é quando meu trabalho não é percebido. Eu não sou um diretor exibicionista, entendeu? O meu trabalho está ali, o controle está ali, o ponto de vista está ali, está tudo. Mas se o meu trabalho, se o meu movimento de câmera, se o meu corte ou uma escolha que eu faça na edição aparecer mais do que o trabalho dos atores e a história, e os personagens e a história, eu fracassei. Olha, como eu te falei, eu sou suspeito que eu adoro os seus filmes. Não só os clássicos, né? Que a gente já pode dizer que você tem os clássicos, né? Você tem lá a Gabriela, você tem todos esses que não são, são filmes... Desculpe, o Gabriela não é um filme bom. Dos 20 filmes que eu fiz, eu gosto só de 4. Quer dizer, eu não estou renegando outros. Eu acho que 4 são acima da... 5 são acima da média. 5 só. Os outros são legais e tal, entendeu? Mas eu acho que tem 5 dos 20 que eu fiz que estão acima da média. Quais são os 5? Eles são Flores Raras, Última Parada 174, Romance da Empregada, Carried Away, que é Atos de Amor, que é um filme que eu fiz com Dennis Hopper, e o Dona Flor. O Romance da Empregada é com a Beth Faria, né? Com a Beth Faria, baseado no único roteiro que o grande dramaturgo, que já não está mais aqui entre nós, Naum Alves de Souza, escreveu. Ok, não, bacana. O Crow não é um filme de encomenda. O Crow é um filme de encomenda que eu digo que alguém traz para você fazer, entendeu? O Crow, a ideia é minha. Sim. Eu queria fazer, mas enfim, na época eu tinha que seguir 8 horas, 9 horas, né? Enfim, mas eu sempre procuro ver os 10 primeiros capítulos, porque
né? É a dramaturgia brasileira ali, milhões de pessoas vendo. E eu fiquei fascinado com aquele personagem. Por que eu fiquei fascinado com aquele personagem? Porque eu cresci vendo Jerry Lewis. Eu cresci vendo o professor Aloprado, entendeu? Bonitinho, o bonitinho, arrumadinho, esqueci agora o título em português, entendeu? Então, o Crow é um personagem como o do Jerry Lewis. Então, aquele filme. E eu fui falar com o Aguinaldo, e o Aguinaldo disse: é exatamente isso, eu me inspirei no Jerry Lewis. Aí eu queria fazer uma homenagem ao Jerry Lewis. Porque todos os filmes do Jerry Lewis são geniais. Pô, e até o Rei da Comédia, que ele fez com o Scorsese e o De Niro. Sim. Não, é incrível. Você vê a história, né? Eu sempre digo, a gente nunca pode subestimar. Eu assisto todos os filmes nacionais, eu acho que acho que é uma obrigação de quem é produtor no Brasil. Você tem que amar o cinema, amar a TV. Outro dia eu li que o Rambo, ele foi inspirado num professor de literatura de Yale que amava Rimbaud e escreveu um livro que é sobre as experiências que os alunos dele tiveram na Guerra do Vietnã, né? E colocou o nome de John Rambo em homenagem ao Rimbaud, né? E o Stallone foi lá e fez o filme. E no fim do Rambo, e no fim do First Blood, o Rambo se mata. O Stallone chegou a filmar a cena cometendo suicídio. Só que aí o estúdio cortou e aí foi aquela cena dele saindo, né? Exatamente, em 89 fui chamado para fazer um filme nos Estados Unidos. Então eu fui, e aí conheci a Amy e tal. Então eu exerci meu ofício lá. Eu fiz alguns filmes lá. O Voando Alto é o filme mais caro que eu fiz lá. Foi o filme mais que eu fiz lá. Os outros filmes são filmes independentes. E com uma estrela, né? A Gwyneth já tinha ganho o Oscar e tal. Olha, não tem muita diferença, não. Quer dizer, lá se faz mais teste quando o filme está editado, entende? Então você tem que... Eu trabalhei muito com Harvey Weinstein. Eu fiquei numa sala trancado com Harvey Weinstein um dia inteiro. As equipes brasileiras são muito boas, entendeu? Você tem um nível técnico hoje aqui. Muito bom. Muito bom, Bruno. E mais recentemente você está fazendo alguns trabalhos na televisão, né? Você fez o Toda Forma de Amor, que eu assisti, achei muito bacana lá no Canal Brasil. Poderia haver toda uma polêmica por ser uma coisa da coisa do gênero, né? Enfim, porque era uma série que flertava um pouco com isso. Mas eu acho que ficou, como você falou, muito mais imbuído nessa coisa de uma narrativa sobre o amor, e o amor ser um amor diferente. Foi isso que você buscou quando estava fazendo a série? Foi exatamente isso que eu busquei. A série, né, ela foi criada, escrita pelo Marcelo Pedreira, que é um dramaturgo de primeira ordem, uma pessoa com talento e realmente... E foi um prazer, ele levou esse projeto inicialmente para a Renata Magalhães, produtora e casada com Cacá Diegues, tudo, e aí e a Renata me chamou para dirigir. Então foi... que legal. Aí a Renata estava muito ocupada com o circo místico do Cacá, e eu levei para Paula, minha irmã, que produziu, adorou o projeto, e aí abraçou o projeto e armou a produção e tal, e vendeu a ideia. Mas o Marcelo, ele é um cara... Então eu adorava a complexidade dos personagens, entendeu? Exatamente. E foi uma experiência muito bacana. Eu trabalho com atores tão bons, a Guta Ruiz, o Elcir de Souza, a Fabiana Gurri, a Cris Ubac, sabe? Eram atores assim. E a revelação, né, que é a Gabriele Joá, que fez uma atriz nata, nasceu. E ali também eu tive que ter muito cuidado para não atrapalhá-la, porque ela tinha o personagem dentro dela e tudo, entendeu? Mas então foi uma experiência muito bacana. Eu tenho muito orgulho desse trabalho. Bruno, eu vou te falar uma coisa.
você, não sei o quanto você entende a importância da gente ouvir um cineasta com a tua experiência, um diretor com a tua experiência falando, né? Você tem tantos trabalhos, a gente poderia ficar falando aqui a noite inteira. Infelizmente, essas lives de Instagram, elas têm só 1 hora, né? E a gente já está chegando no finalzinho dessa. E também eu sei que seu tempo é muito escasso. Eu agradeço muito você ter dedicado esse tempo a gente aqui. Espero não ter te constrangido com nenhuma pergunta. Maneira nenhuma, maneira nenhuma. E eu gosto de ser atiçado, né? É bom. Eu esbarrei, eu fui ali tangenciando questões. Não, mas é bom, as perguntas foram ótimas, inteligentes, e é bom provocar. A provocação é boa. Provocação cria intimidade. Eu acho que é isso, né, Bruno? E de qualquer forma, eu queria dizer para você que esse canal é um canal aberto a você. A gente tem hoje uma escola de cinema que realmente está bastante grande, a gente tem muita gente bacana dando aula com a gente, né? Olha lá, o pessoal pedindo que queria mais. Olha lá, a Gabriela Barreto. A Gabriela Barreto é sua filha. Filho, né? Esse é meu filho de Nova York. O Gabriel Barreto. E aí é minha filha do Rio de Janeiro. Tá dizendo, provoque sim. Olha lá, tá mandando te provocar. Ai. Mas enfim, eu estou dizendo para você que o canal é aberto, a gente tem bons diretores aqui com a gente, dando aula, falando sempre com a gente, como é o caso da Carol Fiorati, que é uma diretora jovem, que está próximo, né? O Fernando Coimbra, que a gente gosta muito e está aqui também com a gente, né? Então, fica o convite de você saber... A hora que vocês quiserem, São Paulo, eu teria o maior prazer. Então nós vamos lhe chamar com certeza para continuar esse papo, aprofundar esse papo, porque é o que eu estou dizendo, a importância da inspiracionalidade, de ouvir gente como você é inesquecível. Eu estava morrendo de medo desse papo, eu pago o pau mesmo, eu sou fã. Fabiano, que me desculpe, eu sou fã e foi ótimo, eu cresci com os teus filmes, minha família, a gente ama muito assistir você, o seu ritmo de direção é incrível. E eu queria te agradecer do fundo do coração de você ter aceitado esse convite. Espero que você volte algumas vezes para nos inspirar mais. Volta a hora que quiser e trocar ideia com pessoas como você e outras pessoas é sempre enriquecedor. Muito obrigado, foi um prazer.